Essa é a primeira questão, pessoal, da segunda avaliação de mecânica geral do semestre 2021.2, ok? É uma questão bem simples, que é somente determinar as coordenadas do centroide dessa figura achurada aqui, beleza? Essa questão tem o seguinte enunciado: ó, determine as coordenadas do centroide da figura dada. Pessoal, nós vamos resolver de duas formas diferentes e vocês vão perceber que tanto faz a forma, isso aqui você tem N formas de resolver. Tanto faz a forma que vocês resolvam, mas o resultado sempre irá ser o mesmo. E isso aqui vocês têm que saber fazer lá em resistência dos materiais, beleza? Então vamos lá. Primeira estratégia que eu vou utilizar, né, ó, é o seguinte: eu vou ter a figura aqui e vou fazer o que? Primeiro eu vou considerar a figura toda, ou seja, esse retângulo todo, de 100 de largura com 200 de altura, né? Ó, beleza? Depois que eu considerar essa figura toda, eu vou retirar as partes que não tem, ó, tá entendendo? Então eu vou retirar esse retângulo, vou tirar esse retângulo e vou tirar esse retângulo, ok? Lembrando que quando eu retiro o retângulo, ou seja, uma área que não está na figura, essa área vai vir para a tabela como sendo o que, pessoal? Negativa. Beleza? Então, eu vou pegar aqui estratégia, a figura toda. Depois eu vou retirar aqui, ó, a figura 1, a figura 2 e depois essa figura 3 aqui, ó. Essa é a minha primeira estratégia. Beleza? Então, vamos lá. Vou retirar, depois de eu fazer todos os cálculos, determinar a área e o centroide dessa área, eu vou retirar a figura 1, vou retirar a figura 2 e vou retirar a figura 3. Tenho que determinar primeiro a área dessas figuras. Então, por exemplo, a figura toda, qual é a área dela? Vai ser 100 vezes 200. Ok? 100 vezes 200. Beleza. A figura 1 que eu vou retirar, que é essa figura aqui, ó, ela tem 20 de base com mais 140 de altura. Ou seja, como eu vou retirar, vai ser o quê? Menos 20 vezes 140. Ok? Beleza. Da mesma forma, a figura 2, que tem base 20 e altura 140. Como eu vou retirar? Menos 20 vezes 140. E por último, a figura 3. Teve gente que pode ter utilizado essa estratégia e colocou como sendo a mesma área. Não, pessoal, a figura 3 ela tem uma altura maior. Ela não é mais 140, é 160. Agora, a largura não, continua sendo 20. Beleza? Então vai ser o que, ó? Menos 20 vezes 160. Beleza? Então achei a área correta de todas as figuras. Agora vamos achar o x do centroide desta área e o y do centroide dessa área. Beleza? Então vamos lá. Da figura toda, professor, como a figura toda é 100 por 200, isso é um retângulo. O x vai ficar na metade de 100 e o y vai ficar na metade de 200. Exatamente. Então, o x vai ser quanto? Vai ser 50 e o y vai ser 100. Ok? Ok, professor, tô entendendo. Né? Ó, vamos lá, figura 1. Figura 1 é essa aqui, pessoal. Perceba que ela também é um retângulo, mas o sistema de referência que eu estou utilizando é esse sistema de eixo aqui, ó, x e y. Então, o centroide de todas as figuras tem que ser baseado nesse sistema de eixo. Perceba que essa figura 1, que é um retângulo, em relação a x, vai ser a metade da sua largura. Ela tem quanto de largura? Tem 20. Então, o centroide em relação a x vai ser o quê? Vai ser 20. A metade de 20, que é quanto? 10. Já ia colocando 20 aqui. Deixa eu dar só uma para ficar bem bonitinho. Então, vai ser 10. E a altura vai ser quanto? Deixa eu ver, professor. Como a gente está trabalhando no sistema de referência, a minha altura vai ser essa distância até o eixo X. Professor, vai ser 40 mais
a metade de 140, ou seja, a metade dá o quê? 70, com mais 40, 110. Então, o y da figura 1 vai ser 110, beleza? E, professor, já percebi que o y da figura 2 vai ser o mesmo 110, exatamente. Note que você vai percebendo, mas o x não é. Vamos analisar a figura 2. Qual é o centroide da figura 2 em relação a x? Ah, professor, vai ser 20, com mais 20, com mais a metade de 20, que é 10. Então, vai ser o quê? 50. 50. E, como você falou anteriormente, a altura vai ser a mesma de 1, ou seja, vai ser 40 mais a metade de 140, que é 70, ou seja, vai ser também 110, beleza? E por último, a figura 3. O x vai ser quanto? Espera aí, professor, deixa eu ver. Vai ser 20, mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80, mais a metade de 20, que é 90. Olha como é fácil, pessoal. Basta um errozinho. Se você errar o centroide, aí desanda tudo, ok? E com relação a y, vai ser o quê? Ah, professor, vai ser 40 mais a metade de 160, ou seja, a metade de 160, pessoal, dá 80. Com mais 40 vai dar 120. Note que não é das anteriores, ó, que deu 110. Pronto, pessoal. A partir do momento que você preenche essa tabelinha nesse estágio aqui, o resto é só calculadora. Ou seja, vou fazer nessa primeira coluna o quê? O x vezes a área. E na segunda coluna o y vezes a área. Ok? Então, quando você pega a calculadora que faz 100 vezes 200 vezes 50 vezes 100, pessoal, vocês vão encontrar 1 vezes 10 a sexta, ok? Quando você coloca que faz menos 20 vezes 140 vezes 10 vezes 110, que coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar menos 28. Note que isso aqui vem negativo, porque a área é negativo, né? Vezes 10 a terceira, ok? Menos 20 vezes 140 vezes 50. Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar menos 140 vezes 10 a terceira. E por último, o x vezes a vai ser o quê? Menos 20 vezes 160 vezes 90. Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, vai ficar menos 288 vezes 10 a terceira. Caso você se enrole com relação a botar o valor de y, é só você colocar um lápis tampando a coluna de y. E só trabalha da mesma forma como eu vou ter que calcular agora o y vezes a área, eu coloco um lápis tampando a coluna de x. Beleza? Aí vocês vão perceber que é bem difícil vocês errarem. Então, tampa a coluna de x e vou trabalhar com a área vezes y. Quando você coloca 100 vezes 200 vezes 100, pessoal, vocês vão encontrar 2 vezes 10 a sexta. Quando você coloca menos 20 vezes 140 vezes 110, vocês vão encontrar menos 308 vezes 10 a terceira, ok? Quando você coloca menos 20 vezes 140 vezes 110, como foi a mesma multiplicação anterior, menos 308 vezes 10 a terceira, ok? E por último, menos 20 vezes 160 vezes 120. Quando você coloca na calculadora, vocês vão encontrar menos 384 vezes 10 a terceira. Ok, pessoal? A minha formulação para eu achar, por exemplo, o x do centroide vai ser igual ao quê? Ao somatório do x vezes a área, né, ó, dividido pela área. A área, pessoal, eu vou obter aqui, ó, no somatório dessa coluna. Quando você soma essa coluna, pessoal, vocês vão encontrar 11,2 vezes 10 a terceira, o que, pessoal? Milímetros quadrados.
E esse termo, somatório do x vezes a área, vai ser o somatório dessa coluna aqui, ó. Que quando você soma 1 vezes 10 a sexta, menos 28 vezes 10 a terceira, menos 140 vezes 10 a terceira, menos 288 vezes 10 a terceira, vocês vão encontrar, pessoal, 544 vezes 10 a terceira. Ok? E como unidade, isso aqui vai ser o que, pessoal? Milímetros cúbicos. Então, pessoal, se eu quero achar o x do centroide, isso aqui vai ser igual a quê? Ó, somatório x vezes a, que deu 544 vezes 10 a terceira milímetros cúbicos dividido por 11,2 vezes 10 a terceira milímetro quadrado. Corta esse milímetro quadrado com esse cubo, fica somente o quê? Milímetro. Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar o valor da coordenada x do centroide igual a 48,57. Ok, pessoal? Ok, pessoal. Pessoal, tem alguma, assim, algum bizu para verificar se está coerente ou não? Tem. Perceba que essa estrutura aqui, ó, se não tivesse essa parte aqui, ela teria um eixo de simetria. Então, o centroide seria o x igual a quanto, pessoal? Seria igual a 50. Ah, tô entendendo, professor. Se não tivesse esse pino aqui, ó, isso aqui eu teria um eixo de simetria. Então, no eixo de simetria estaria o meu centroide. E como qualquer ponto sobre esse eixo de simetria vai ter um x igual a 50, quando você coloca esse pino, o que acontece? Você vai deslocar esse centroide que está em 50 mais para a esquerda, que é exatamente quanto, pessoal? 48,57 milímetros. Então você tem condições de verificar se está coerente ou não. Porque tem gente que acha o centroide, quando vai ver não tem coerência nenhuma aquele ponto. E ele não percebe, né? Então a partir do momento você começa a perceber se seus cálculos estão coerentes ou não. Se eu quero determinar o y do centroide, pessoal, vai ser igual agora o quê? O somatório do y vezes a área dividido pela área, ok? Então, quando vocês querem obter o somatório do y vezes a área, é só fazer o somatório dessa coluna aqui. Que quando você soma essa coluna, pessoal, vocês vão encontrar 1 vezes 10 a sexta milímetros cúbicos, ok? Que é a unidade de y vezes a. Então, o y do centroide vai ser igual a quanto, pessoal? 1 vezes 10 a sexta milímetro cúbico, dividido pela área, que é 11,2 vezes 10 a terceira milímetros quadrado, ok? Corta esse milímetro quadrado com esse cubo. Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar o y do centroide igual a 89,29 milímetros, ok? Perceba, pessoal, que é a mesma analogia que a gente vai utilizar para verificar se está coerente ou não esse x. Porque, nesse caso, pessoal, essa maçaroca que está aqui embaixo, ela vai deslocar o centroide para baixo. Então, perceba que está num valor até coerentemente, porque a altura é 200, bem abaixo de 100, tá entendendo? Por quê? Porque essa maçaroca deslocou o centroide para baixo. Ah, professor, e esse pinozinho deslocou para cima? Exatamente, mas não foi suficiente, beleza? Outra forma, pessoal, que a gente tem para resolver, que eu vou utilizar nessa outra tabelinha, né, ó, que vai ser a estratégia da gente utilizar as figuras separadas, ou seja, eu vou trabalhar aqui em cima como isso aqui sendo a figura 1, ok? Esse aqui sendo a figura 2 e esse aqui sendo a figura 3 e por último esse aqui como sendo a figura 4. Então são as figuras bem separadas umas das outras, ok? E bem fácil de você determinar. Vamos lá, figura 1.
Figura 1, pessoal, vamos determinar primeiro a área, ok? A figura 1, a figura 1 vai ter o quê? Vai ter a altura 20 e a base vai ser 80. Então, a área vai ser o quê? 20 vezes 80. Beleza, então você pegou 20 a altura e a base, né? Como eu tenho 5 partes de 20 e ele só pega 4, então vai ter 80, ok? Beleza. A figura 2 vai ser quanto? Professor, vai ser 20 vezes 140. Exatamente, 20 vezes 140. A figura 3, perceba que é igual à área. Vai ser 20 vezes 140. Só vai mudar o que? As coordenadas do centroide. Note que o y das duas são iguais, mas os x são diferentes. Aí você já começa a ter essa familiaridade com o centroide. Beleza? E por último, a figura 4, que vai ser igual ao quê? Pessoal, vai ser 100 vezes 40, ok? Então, 100 vezes 40. Aí vamos achar o x do centroide, né, e o y do centroide dessas figuras. Por exemplo, a figura 1. O x já dá para você perceber, pessoal, que a largura toda é quanto? É 80. Então, o x vai ser metade, que vai ser 40. Ok, professor, estou entendendo. Professor, e o y vai ser o quê? 40 mais 140, 180, mais a metade de 20, que é 190. Exatamente. Vamos agora para a figura 2. Professor, deixa eu ver. A figura 2, o x vai ser o quê? 20, mais a metade de 20, que é 30, né? Que é 10. 20 mais 10, 30. Então, vai ser um x 30. E o y vai ser quanto? Professor, vai ser 40, mais a metade de 140. Exatamente, que é 70. Com mais 40, 110. Beleza? Vamos lá, ó. O 3. O 3 é essa figura. Deixa eu ver o x, professor. Deixa eu ver. 20, 40, 60. Com a metade de 20 vai dar 70. Exatamente. E, por último, vai ter o mesmo y, né? Como a gente já falou anteriormente, porque vai ser 40 mais a metade de 140. Beleza. E, por último, vai ser a figura 4, que o x vai ser quanto, professor? Se ele tem a base de 100, professor, e é um retângulo, o x vai ser aqui na metade de 100, que é 50. Exatamente. E o y vai ser a metade de quanto? A metade de 40, que vai ser 20. Pronto, pessoal. É difícil até você errar uma questão dessa. E a gente vai obter o x do centroide vezes a área e o y do centroide vezes a área. Ok? Obviamente que eu vou precisar, pessoal, desse somatório das áreas aqui, que é exatamente quando você faz o somatório, já aqui, 20 vezes 80 mais 20 vezes 140 mais 20 vezes 140 mais 100 vezes 40, vocês vão encontrar 11,2 vezes 10 a terceira, o que? Milímetro quadrado. Então, o que a gente achou nesse processo, nessa estratégia, foi a mesma que a gente achou na anterior. Quando vocês preenchem o resto da coluna, né, tanto de x do centroide vezes a área como y do centroide vezes a área, vocês vão perceber que vão ter os mesmos valores que a gente achou na estratégia anterior. Então, vamos lá. 20 vezes 80 vezes 40, pessoal, vai dar 64 vezes 10 a terceira. 20 vezes 140 vezes 30 vai dar 84 vezes 10 a terceira. 20 vezes 140 vezes 70, pessoal, vai dar 196 vezes 10 a terceira. E 20 vezes 40 vezes 50, 20 vezes 40 vezes 50, cuidado, já estava multiplicando isso aqui, você sempre coloca uma caneta para tampar, para você não utilizar esse y aqui. Então vai ser 100 vezes 40 vezes 50, isso vai dar 200 vezes 10 a terceira.
Quando você faz esse somatório, pessoal, x vezes a área, vocês vão obter 544 vezes 10 a terceira milímetros cúbicos, ou o mesmo valor que a gente obteve na estratégia anterior. Agora vamos trabalhar com o y do centroide vezes a área. Eu vou trapar agora quem? O x. 20 vezes 80 vezes 190 vai dar 304 vezes 10 a terceira. 20 vezes 140 vezes 110 vai dar 308 vezes 10 a terceira. 20 vezes 140 vezes 120 dá o mesmo valor, 308 vezes 10 a terceira. E 100 vezes 40 vezes 20 vai dar 80 vezes 10 a terceira. Quando você faz o somatório desses y vezes a área, pessoal, vocês vão encontrar 1 vezes 10 a sexta. Isso como unidade milímetro cúbico, que é igual à estratégia que nós adotamos anterior. Então, se eu for determinar o x do centroide e o y do centroide, nós vamos obter o mesmo resultado. Ok, pessoal? Então, esta é a resolução da nossa primeira questão da segunda avaliação do semestre 2021.2. X do centroide dá 48,57 e o Y do centroide dá 89,29 milímetros. Ok? Então, vamos para a próxima questão.